Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem, amigos, estamos estudando o que eu tenho chamado de a oração mais polêmica da história, a oração que encontramos em Mateus 6 e Lucas 11. Vamos recapitular, mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te louvamos por mais um dia. Te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra, Senhor. Que este programa possa ser bênção para os nossos ouvintes. Oramos por aqueles que vêm atravessando problemas na vida física, na saúde, na vida espiritual, na família, que o Senhor possa derramar da sua misericórdia, do seu amor sobre cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recapitulando, primeiro vemos os pedidos relacionados à natureza de Deus. O primeiro pedido está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. Pai nosso que estais nos céus. Esta invocação nos mostra que toda a oração dirigida a Deus deve ser feita baseada em um relacionamento correto com Deus. A oração é um privilégio da família de Deus, na qual Deus é Pai e nenhum outro. Quem não é salvo não pode chamá-lo de Pai. O verdadeiro significado da palavra Pai, usada aqui, está presente também na oração de Nosso Senhor no Getsêmani, quando ele orou, Abba Pai, Marcos 14, 36. Paulo também usou a palavra Abba 2 vezes quando nos desafiou a orar. A palavra Abba era usada por uma criancinha que se dirigia ao seu pai. Nesta oração, para poder dizer Pai nosso que estais nos céus, ou seja, para que uma pessoa possa se dirigir a Deus desta forma, deve haver um relacionamento entre esta pessoa e Deus. Se Deus não é o seu pai, então que sentido faz chamá-lo de pai? Nosso relacionamento com Deus é a primeira condição para ter uma vida de oração bem-sucedida. Bom, o segundo princípio é baseado na nossa reverência a Deus. Na oração nós temos estas palavras, santificado seja o teu nome. A palavra santificar significa reverenciar. No Novo Testamento, esta palavra é usada somente em referência ao nome de Deus. Aparece em Mateus 6, versículo 9 e Lucas 6, versículo 2. Mas se a forma externa não representa o verdadeiro espírito que deve estar em nossos corações, então nós estamos deixando de santificar o seu nome. Em terceiro lugar, estamos estudando sobre a nossa submissão a Deus. Neste modelo de oração temos as palavras, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Existem 2 reinos no mundo, que são rivais, o reino de Deus e o de Satanás. As pessoas que pertencem ao reino de Satanás são lideradas por ele, mas os filhos de Deus estão sujeitos ao reino de Deus. Quando um filho do diabo se torna filho de Deus, ele passa de um reino para o outro. Paulo agradeceu a Deus dizendo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículo 13. Em certo sentido, particularmente no Novo Testamento, o reino é definido como uma realidade presente. Jesus disse em Lucas 17, 21, eis que o reino de Deus está entre vós. Na verdade, o reino de Deus está presente em todas as esferas sobre as quais ele governa. Se você está comprometido diante de Deus para glorificá-lo e fazer a sua santa vontade, então pode dizer que o seu reino veio a você nesse sentido espiritual limitado. Isto é o que o Senhor tinha em mente quando disse em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O cristão faz isso quando ele se submete aos padrões de Deus, quando se submete ao governo de Deus. Quando oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, imediatamente estamos nos sujeitando à obediência implícita na vontade de Deus. O reino de Deus está presente em todo verdadeiro filho de Deus, em cujo coração reina o Senhor Jesus Cristo. Mas em outro sentido, o reino ainda está por vir, é futuro. É futuro para aqueles que ainda estão no reino das trevas, de Satanás, mas que um dia serão salvos. Por exemplo,
Se você não é salvo ainda, mas no futuro vier a confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, então, nesse sentido, o reino para você é futuro. Como cristãos, devemos orar por aquelas pessoas, aquelas pobres almas que estão na escravidão do pecado e de Satanás. Vamos orar para que elas sejam libertas e se submetam à autoridade do Senhor Jesus Cristo. E assim, esta petição: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, inclui os que estão perdidos. Esta é a nossa oração por eles. Nós cristãos devemos ter um desejo genuíno para que o reino de Deus e de Cristo venha ao coração dos homens agora. Mas ainda em outro sentido, o reino de Deus deve ser estabelecido em toda a terra. Aproxima-se o dia em que o rei virá à terra e estabelecerá o seu trono. Esse tempo será a vinda do reino. Por isto, a petição vai além disso. É uma oração para a vinda literal de Cristo, e a consequência lógica da sua vinda será fazer a sua vontade na terra, assim como no céu. E assim, esse é o plano de Deus, que um dia sua vontade irá prevalecer aqui, entre as suas criaturas na terra. E assim nós encontramos esta oração em Apocalipse 22, versículo 20. Ora vem, Senhor Jesus. Vimos também sobre as petições relacionadas às necessidades do homem. Primeiro vimos o pedido de provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O cristão hoje, na nossa sociedade, acha que é desnecessário levar a sério este pedido, porque o seu freezer, a sua geladeira está cheio de comida e pode obter tudo o que precisa no supermercado. Por que orar então para que Deus dê comida se eu tenho tudo o que preciso? Mas amigos, o objetivo deste pedido é nos ensinar que Deus é a nossa fonte de sustento. O pedido aqui é pelo nosso pão de cada dia. Trata-se da confiança, da dependência de Deus para todas as nossas necessidades imediatas. Este é um pedido pelo pão de cada dia, pelas coisas necessárias para sustentar o nosso corpo e nossa alma todos os dias. Pode haver muito mais neste pedido, mas vejo aqui a importância de viver um dia de cada vez, confiando em Deus em meio às necessidades diárias. Quando pedimos pelo nosso pão de cada dia, simplesmente reconhecemos que os nossos dias estão nas mãos de Deus. Nenhum de nós sabe o que o dia trará, mas nós conhecemos aquele que o sabe e podemos continuar a confiar nele um dia de cada vez. O pão é uma necessidade básica na vida. Todos nós concordamos com isso. E Deus sabe o quanto precisamos e quando precisamos. Não oramos por nossas necessidades para informar a Deus, até porque Ele sabe de tudo. Ele sabe quais são, antes mesmo de pedirmos. Mas precisamos de contato com o nosso Pai Celestial, que é o Criador e o sustentador de toda a vida. O valor e a importância de orar é que nos mantém em comunhão com Deus, um relacionamento que Ele deseja e do qual nós necessitamos. Se Deus nos desse todas as nossas necessidades de uma só vez, então nunca ouviria de nós uma oração. Assim, vemos que através da oração aprendemos a depender de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso me ensina que todos os dias eu devo estar completamente dependente de Deus. O nosso pedido é pelo nosso pão diário, não é pelo meu pão. Não há lugar na verdadeira oração para o egoísmo que prevalece nos dias de hoje. Eu não estou sozinho em minha necessidade. As necessidades diárias não estão limitadas apenas a mim, a minha esposa e meus filhos. Assim vemos que essa oração nos ensina que devemos dar ao nosso próximo. Outro pensamento que me vem à mente: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não significa que Deus vai fazer por mim aquilo que Ele espera que eu faça. Ele já decretou em Gênesis 3,19. Ele disse: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Isso significa que devemos trabalhar para suprir as nossas necessidades. Se eu me sento, cruzo os meus braços, não faço nada o dia inteiro e simplesmente espero que Deus me alimente, eu morrerei de fome e vou merecer isso. Mas, depois de fazer o meu trabalho diário e receber o meu salário, eu ainda devo estar ciente do fato de que o meu Pai Celestial é quem me dá vida e força para que eu possa fazer o meu trabalho e então ganhar o meu sustento. Portanto, lembre-se que o pão sobre nossas mesas vem do nosso Pai Celestial. Vamos agradecê-lo e depender dele todos os dias.
Muito bem, agora vamos estudar sobre o pedido de perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós dependemos da bondade e misericórdia de Deus na provisão de nossas necessidades diárias, também é justo reconhecermos que nós não temos nenhum merecimento diante dele. Afinal, queridos amigos, estamos em dívida com Deus. Não é Deus que está em dívida conosco. Nós decepcionamos a Deus ao pecar contra ele. Veja, esta petição não se refere a dinheiro. Muitos que leem perdoa as nossas dívidas acreditam que porque foram perdoados não têm obrigação de pagar as suas dívidas financeiras. Você ficará surpreso ao ver quantas pessoas acreditam que suas dívidas financeiras estão perdoadas quando leem este texto. Mas não é isso que o versículo significa. Creio que uma das razões pela qual o testemunho de muitos cristãos perde o seu valor é que não pagam honestamente as suas dívidas. Muitos cristãos se encontram até o pescoço de dívidas. Casais jovens contraem um monte de dívidas quando se casam. Querem ter tudo: 2 carros, 2 geladeiras, 2 TVs, e tudo isso aumenta as suas dívidas. E depois vão a Deus pedindo que Ele possa suprir as suas necessidades. Amigo, isso é errado? Será que 2 televisões, 2 carros, 2 geladeiras realmente é uma necessidade? As dívidas referidas nesta petição são dívidas de natureza moral e espiritual. Lucas usa os termos dívidas e pecados alternadamente. Por exemplo, em Lucas 11, versículo 4, lemos: E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. É verdade que os crentes em Cristo receberam o perdão de uma vez por todas, e assim estabeleceram uma posição em Cristo. Esta é uma verdade bendita. Efésios 1, versículo 7 diz: Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Este é um perdão posicional. Este é o perdão de uma vez por todas. Mas depois de nos tornarmos cristãos, continuamos a pecar. Todos pecamos e por isso precisamos do perdão diário para que a nossa comunhão com o Pai Celestial possa continuar. Quando pecamos, seja por omissão ou ação, devemos assumir a responsabilidade por isso. Toda vez que pecamos, quebramos a nossa comunhão com Deus. E isso afeta tanto Deus como aquele que pecou. Perdão para a regeneração é uma experiência de uma vez por todas, mas o perdão para a santificação diária deve ser experimentado todas as vezes que cometemos um pecado. O pecado sempre quebra a nossa comunhão com Deus e nós precisamos ser purificados e perdoados por Ele. A oração também diz: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso não quer dizer que somos perdoados por perdoar os outros. Não é isso. Não se trata de um sistema de méritos. O ponto é simplesmente que não temos direito de esperar que Deus nos perdoe se não quisermos perdoar aqueles que nos ofenderam. Em Mateus 6, versículos 14 e 15, lemos: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Assim vemos que o cristão que não perdoa cria uma barreira entre Deus e ele mesmo. Esta é a razão pela qual o devedor, na parábola do nosso Senhor, não podia esperar ser perdoado. Leia a parábola em Mateus 8, versículos de 23 a 35. Aqui está um homem que não queria perdoar, e o ponto é este: ele não tem direito de esperar perdão para si. Assim vemos que uma condição para o perdão é ter um espírito perdoador. Marcos 11, 25 diz: E quando estiverdes orando, perdoai. Esta é uma lição bem clara para todos nós. A próxima vez que você se aproximar de Deus em oração para ser perdoado, sonde primeiro o seu próprio coração e pergunte-se se você está disposto a perdoar aqueles que te ofenderam. Você pode não estar perdoando o seu marido, a sua esposa, o seu filho ou a sua filha e está buscando perdão de Deus. Certa vez aconselhei uma mulher que estava passando por provações difíceis na vida. Ela estava sofrendo angústia emocional e fraqueza física. E um dia lhe fiz uma pergunta: está tudo bem entre você e Deus? Existe qualquer coisa em sua vida que não está bem?
E aí então ela começou a chorar e disse: sim, existe algo, eu tenho uma filha que se casou grávida, fugiu e se casou depois que engravidou. E ela disse: eu nunca perdoei, por isso tenho essa amargura no meu coração, eu não consigo perdoar a minha filha. Bem, eu disse, isso pode ser o problema. Você se aproxima de Deus para a libertação dos seus problemas emocionais e da sua fraqueza física, mas você não consegue perdoar a sua filha. Claro que sua filha pecou. O que ela fez é errado. Não podemos justificar o que ela fez, mas você não pode desejar ser perdoada por Deus se não deseja perdoar a sua própria filha. Você não quer perdoá-la, mas ao mesmo tempo espera que Deus perdoe você. O Senhor está ensinando um princípio na oração que é simplesmente isto: você não tem direito de esperar o perdão de Deus se você não perdoar aos outros. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A falta de perdão é pecado. Se você mantém um espírito que não perdoa, então você está vivendo em pecado. Confesse este pecado e Deus vai perdoá-lo e purificá-lo. Agora vamos para o pedido de proteção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui temos um apelo para evitar cair em novos pecados. Existem variações na tradução das palavras, e não nos deixes cair em tentação. Independentemente das dificuldades que encontramos com as traduções que temos, sabemos que Deus não tenta o homem a fazer o mal. A Bíblia é clara sobre esse ponto. No momento eu estou preparando um comentário sobre predestinação e fiquei incomodado ao ler o comentário de um famoso teólogo que diz que até mesmo os pecados do homem são predestinados por Deus. Amigo, a Bíblia é muito clara sobre isso. Tiago 1,13 diz: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que a vida do homem na terra é uma tentação constante. Mas, por outro lado, não posso conceber que Deus nos atraia ao pecado. Isso vai contra a natureza de Deus. A palavra tentação no grego não é fácil de traduzir. Geralmente significa provar. A forma verbal é usada por Paulo em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esta palavra foi usada para descrever a ação dos escribas e fariseus quando maliciosamente colocaram Jesus à prova em Mateus 16:1. A mesma palavra é usada em relação a Satanás, que é chamado de o tentador em Mateus 4:3 e 1 Tessalonicenses 3:5. Paulo adverte os casais cristãos a não negarem-se um ao outro em seus direitos conjugais, exceto por acordo mútuo, para que Satanás não os tente em sua incontinência. 1 Coríntios 7:5. Sempre que a palavra tentar é usada como seduzir uma pessoa a cometer o pecado, refere-se à tentação que se origina com o diabo. Deus nunca conduz deliberadamente o seu filho para o pecado. Pessoalmente, eu prefiro fazer a seguinte petição: Senhor, não deixe que sejamos levados pela tentação. Existem pessoas que apoiam a ideia de que o mal está presente em nossas vidas por causa de Deus e, portanto, responsabilizam Deus pelo pecado do homem. Mas isto é totalmente contrário ao que Deus diz em sua palavra, como lemos em Tiago 1, versículo 13. Deus pode permitir que um filho seja provado, mas Satanás é que o conduz ao pecado. Nesta parte do Pai Nosso reconhecemos o perigo da tentação e nossa deficiência ao tratar com ela. Por isso, pedimos para que Deus nos livre da tentação. Em resumo, este pedido reflete a dependência de Deus para a proteção contra o mal e contra o maligno. O nosso Pai Celestial é o libertador todo-poderoso. Só Ele é capaz de livrar-nos aqui e agora, e completamente, quando Ele nos levar ao céu. Amigo, você deseja estar protegido do mal? Então faça o que o nosso Senhor disse aos seus discípulos em Mateus 26:41. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. No final da oração podemos ler o que é chamado de doxologia. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Leia a oração de Davi em 1 Crônicas 29:11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade.
porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Sim, o reino pertence a Cristo e será completamente e finalmente estabelecido quando ele vier. Não virá como resultado de um esforço ecumênico ou através da manipulação do homem. O reino será estabelecido com o retorno da pessoa de Jesus Cristo à terra. Então, toda a criação conhecerá o seu poder e a sua glória. Amigos, estamos de volta ao início deste estudo. A prioridade que Deus deve ter em nossa vida. Seu nome deve ser santificado, seu reino estabelecido e sua vontade deve ser cumprida. Precisamos permitir que ele, de fato, reine em nossos corações. O reino de Deus é toda a área em que Deus reina. E como eu posso esperar a bênção de Deus em minha oração se ele não governa e reina o meu coração? Como posso esperar que Deus me dê o que eu peço se ele não está em primeiro lugar em minha vida? Devo dar ao Senhor Jesus o lugar que lhe corresponde. Ele deve estar entronizado no meu coração. Lembremos deste belo hino que fala sobre a oração. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Caros amigos, há um lugar de oração hoje que se chama Trono da Graça de Deus. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você está passando por alguma dificuldade ou necessidade? Leve isto a Deus. O trono da graça de Deus está disponível para você hoje. Um dia este trono da graça se tornará um trono de juízo. Quando a dispensação da graça terminar, os pedidos não terão mais acesso ao trono da graça. Por isso, precisamos da graça salvadora de Deus agora. Venha a Deus em oração. Vamos orar. Ore comigo. Pai querido, agradecemos pelo privilégio de propagar a Tua palavra hoje. Sabemos que existem muitos corações oprimidos, em conflito, corações partidos, pessoas que vivem em pecado, Senhor. Usa esta simples mensagem para falar aos corações e para que as pessoas busquem um relacionamento correto contigo, Pai. Nós oramos por aqueles que estão distantes e afastados de Ti. Senhor, traga-os de volta. E que aqueles que ainda não nasceram de novo, que não confiaram no Senhor Jesus Cristo como Salvador, possam fazer isso agora. Oramos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. E até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.